Causando uma vergonha alheia absurda na interação de Kimir com Osha em The Acolyte, o episódio 6 nos trouxe um contexto tremendamente até que interessante. O planeta em que os dois estão. Na análise do episódio, até tinha comentado que poderia ser Ahch-To, o planeta em que os dois estavam. Mas, vendo melhor, não se trata mesmo dele. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers da série The Acolyte Star Wars. Sim, pessoal, vamos então falar sobre este planeta que Kimir e Osha estão. O Rafael Reis, ele trouxe um comentário muito interessante na análise do episódio. Eu quis fazer um vídeo exatamente sobre isso para mostrar que, basicamente, assim como eu, não tinha pescado essa informação que eu achei tremendamente interessante. Então vamos trazer aqui logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos por aí. E é claro, você também pode ler a minha novel, Que Haja Luz, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. A gente tá desenvolvendo bastante a história e estamos chegando nos finalmente ali da saga, da segunda parte de Que Haja Luz. Tem algumas partes a mais pra frente, mas a gente tá nessa parte derradeira da segunda parte que vale muito a pena você acompanhar, pra você ler e, é claro, né, o link tá na descrição tanto pela Novel Mania quanto também para o Tapa. Eu te odeio! Foi dito que você iria destruir o Sith, não se unir a eles! Bom, como nós vimos ali no episódio 6 de The Acolyte, tanto Kimir e Osha estão num planeta repleto de ilhas rochosas e com um vasto oceano. A gente tem que falar aqui que a fotografia desse episódio ficou uma coisa inacreditável, né? A fotografia e a direção ficaram muito boas, por mais que o CGI tá... o roteiro... Porque o que esse roteiro dá uma vergonha alheia, né? O que esse episódio transmitiu pra nós com uma vergonha alheia é inacreditável. Mas a fotografia e a direção desse episódio nos entregaram cenas interessantes sobre este planeta. E é claro, alguns fãs estão comentando sobre o que pode ser ou qual é a direção que esse planeta pode ser tomado nessa série. O planeta parece ser Ahch-To, planeta em que o Luke se escondeu depois que o Ben caiu pro lado sombrio. A gente falou disso na análise do episódio, de que Ahch-To poderia ser essa conexão, né? A forma de que Kimir está nesse planeta, Ahch-To, que tem a origem dos Jedi. O Luke fugiu do Ben na forma como... Não fugiu, né? Mas o Luke, ele se escondeu depois que o Ben acabou traindo ali essa origem da nova ordem Jedi. Então, nós temos essa conexão no seguinte ponto. Porque o Kimir poderia ser a pessoa que originaria os Cavaleiros de Ren. É aquele que traria os Cavaleiros de Ren das lendas para a vida real, para o mundo real. Então, nós teríamos um ciclo, né? Um ponto interessante sobre como as coisas começaram em Ahch-To e vão ser finalizadas em Ahch-To. Como as coisas começaram no episódio 8 e vão ser finalizadas agora em The Acolyte de uma forma tremendamente interessante. É nesse planeta, como eu disse para vocês, que a Ordem Jedi ela foi fundada, e também foi nesse planeta que a Rey mergulhou para o lado sombrio sem pensar duas vezes. Ela viu o lado sombrio, pensou, ih, cara, é isso aqui. E mergulhou sem pensar duas vezes, sendo chamado ali a atenção do Luke, né? O Luke acaba chamando a atenção dela, o que você tá fazendo? O que você pensa que você tá fazendo? E a gente tem essa ligação aí com esse planeta, que poderia até mesmo ser uma forte conexão para The Acolyte. Mas tudo que apontava para ser Ahch-To ficou um pouquinho meio que nebuloso na força. Porque nós temos uma cena bem interessante no episódio que ficou ali ofuscada pela quantidade de costas que nós vimos ali do Kimir durante o episódio, pela maneira de, olha essa marca aqui, olha essa cicatriz aqui. A gente sabe que provavelmente deve ter sido a Venestra que tacou o chicote ali nas costas do maluco, mas a gente viu uma cena que pode
levar a gente para outro lado que não seja Ahch-To, que esse planeta desconhecido não seja o planeta em que Luke se escondeu. Durante o episódio, nós observamos uma cena em que o Qimir está restaurando seu capacete e vemos a confirmação de que o capacete dele e seus braceletes são feitos de cortoses, aquilo que a gente já tinha trazido aqui no canal. Como sabemos, cortoses é um minério que consegue sobrecarregar sabres de luz. Qimir usou isso para se defender na luta contra os Jedi. A gente vê até mesmo uma cena bem construída. Que é engraçado, né? Os episódios nunca conseguem ser perfeitos. Quando tem uma coreografia absurda, tem uma direção e uma fotografia porca. Aí quando tem quando tem ali uma fotografia e uma direção incrível, a gente tem ali um roteiro, uma construção realmente ruim. É difícil, mas a gente segue aqui. A gente observa uma coreografia absurda, o Qimir lutando com capacete, dando a capacetada ali no sabre de luz dos caras, os sabres falhando, a gente não entendendo nada, e depois a gente foi perceber que se tratava realmente do cortoses, né? Desse minério realmente extremamente difícil de lidar, mas ao mesmo tempo eficaz contra os Jedi. Esse é um minério extremamente raro e só pode ser encontrado no canone em 3 planetas diferentes. No planeta desconhecido, que nós vimos no episódio 6, em Jinzu e também em Mokividi. Mas tem um problema. Nenhum desses 2 planetas, como eu falei, os 2 planetas que eu tô conversando com vocês aqui, o Jinzu e também o Mokividi, eles têm características do planeta desconhecido, apresentados para nós no episódio 6. Então, não se tratam apenas de 2 planetas, mas sim de 3 planetas. Esse é um terceiro planeta em que o cortoses pode existir. Porém, a gente, para entender que planeta pode ser esse, a gente precisa estender um pouco mais isso. Para isso, vamos precisar ir para os Lend. O planeta principal ligado ao cortoses é o planeta de Baldenic, que ainda permanece como Lenges na história de Star Wars. Mas reparem a descrição do planeta. Baldenic é um planeta oceânico adornado com ilhas tropicais, com a beleza de seus penhascos rochosos gigantes e praias imaculadas e vastos oceanos azuis. É a descrição que bate, não bate? Bate completamente com a descrição que o planeta e o Qimir e Aosha estão. Mas o que tem de importante nesse planeta? Afora o cortoses e toda essa forma realmente para roubar ali na luta contra os Jedi. O que tem de importante nesse planeta? O que acontece nesse planeta que ele pode ser tão importante ao ponto de ficar escondido o nome do planeta como o título de planeta desconhecido? Acontece algo tremendamente importante neste lugar. É nele que Plagueis mata e supera o seu mestre Darth Tenebros. Abre aspas. Com Tenebros distraído, Plagueis percebeu que o medo que seu mestre havia sentido antes era sua própria morte, nas mãos de seu aprendiz. Com a força, Plagueis enviou as placas levitadas caindo sobre Tenebros, esmagando-o quase até a morte e danificando assim sua nave. Após uma breve troca de palavras, Plagueis quebrou o pescoço de seu mestre. Os restos mortais de Tenebros permaneceriam intactos por décadas, possivelmente séculos após a sua morte. Ou seja, esse é um planeta extremamente importante para o lado sombrio, se for confirmado Baldenic como um planeta desconhecido. Se Qimir está procurando um acólito, isso quer dizer que ele é um aprendiz, ou andou lendo alguma coisa sobre o Sith que levou até esse lugar. No nosso vídeo que a gente falou que o Qimir é o fundador dos Cavaleiros de Ren, a gente comenta que existem 2 lendas no mundo hoje em Star Wars, né, no período ali de The Acolyte, o Sith e os Cavaleiros de Ren. São 2 lendas. Os Sith, por mais que estão nas sombras, eles não existem mais. Para a sociedade em geral, para o mundo em geral, eles entraram em extinção e não funcionam mais, não tem um funcionamento. Então é claro que para o Qimir, os Sith seriam ali um conceito de que é apenas uma lenda. Então Qimir pegaria os conceitos do Sith e os conceitos dos Cavaleiros de Ren, que viviam lá numa orla completamente isolada, que era muito difícil de ser acessada, e assim fundiu as 2 coisas num conceito novo para criar os novos Cavaleiros de Ren. E assim foi sendo gerado até chegar no
Kylo Ren. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo ponto, a gente pode pensar que Qimir também é um aprendiz de Sith. O Qimir, ele não tem um título de Darth ainda, ou seja, ainda não foi reconhecido pelo seu mestre como alguém que poderia gerar uma díade da força. Caso tenha um, e se ele sabe sobre esse planeta ou coisa realmente ali do significado, a gente pode perceber realmente que para o destino do Qimir existem duas possibilidades. Ou Qimir descobriu essa ilha sozinho, o que seria um puta clickbait absurdo e desgraçado, porque quem tá produzindo a história sabe muito bem que tá levando os fãs de Star Wars para esse conceito enganativo. Sei lá, o Qimir teve acesso a um holocron e esse holocron dava informações sobre este planeta. E esse planeta tem ali os minérios para apagar, para acabar com o sabre de luz ali dos Jedi. É uma possibilidade, existe essa possibilidade, já que holocrons estão espalhados pelo universo de Star Wars. E como eu falei para vocês na análise do vídeo de que o Qimir era o fundador dos Cavaleiros de Ren, para ele fundamentar as lendas dos Cavaleiros e ao mesmo tempo, se ele tivesse uma sucessão ali de coisas sobre um holocron ali do lado sombrio, a gente poderia ter essa fusão de duas coisas. Então, o Qimir poderia ter descoberto esse planeta sozinho, o que seria um puta clickbait absurdo, já que esse planeta carrega todas as características que mostra o fim de Darth Tenebrous e também a ascensão de Darth Plagueis como a maior figura do lado sombrio dessa época. Ou o Qimir é aprendiz de Plagueis e está na sua jornada para conquistar o título de Darth. Esse é um ponto também importante, porque se o Qimir sabe sobre esse planeta, ele tem que ter alguma conexão com Plagueis. A forma como isso pode ser apresentado. É claro que não dá pra pensar, LP, mas tudo que você tá falando aí é apenas Legends, a Disney descartou tudo. Mas nós tínhamos um comandante, nós tínhamos um grande líder do Império que foi descartado e ele foi trazido de volta. A maioria dos seus conceitos foi restabelecido, as suas características foram restabelecidas. O Plagueis é canônico ainda, ele não foi descartado. Então, nós estamos trabalhando num período, no momento em que o Plagueis estava ativo nas sombras, ele estava agindo nas sombras. É claro que o Plagueis teria um aprendiz antes do Palpatine nascer. Palpatine vai nascer 30 anos depois, 40 anos depois. Então, esse é um conceito interessante para a gente observar a forma como o Plagueis já estava trabalhando para aprimorar ainda mais as suas habilidades. Aí fica o questionamento, o que The Acolyte vai fazer com isso? A parada é tão bizarra em The Acolyte sobre as gêmeas, o roteiro delas é tão ruim que o plot o plot sobre um planeta acaba sendo o mais importante pra gente teorizar. É a forma como o Qimir está. Eu confesso que eu acredito que o Qimir, se ele fosse o protagonista de The Acolyte, eu acho que a história seria bem mais interessante. Porque, cara, falta 2 episódios pra gente saber o que aconteceu com a Osha e com a Mei. O que rolou ali no passado. E a gente tá mais interessado em saber sobre o Qimir do que sobre essas duas personagens. Então, a coisa tá muito errada. O desenvolvimento das duas tá muito errado. Mas, seja o que for, parece realmente que a série está conectando essa trama com o Legends do Plagueis. Porém, vamos ver se eles vão sustentar isso. Vamos ver se não se trata realmente de uma forma, de um clickbait, de nos tratar como os idiotas, assim como foi na série do Obi-Wan.